Olá, boa tarde. Vamos começar o nosso primeira aula de conteúdo do nosso curso de Laboratório de Sistemas Digitais. Né? E como a ênfase do curso, o objetivo é a linguagem VHDL, vamos começar a aula de hoje introduzindo uma pequena, uma leve introdução nesse tempo que resta da linguagem HDL, né? E começar aprendendo aqui os conceitos, tudo que vamos precisar. Claro que nas próximas aulas a gente vai aprofundando isso, né? Detalhando isso. Ok? Como mencionado anteriormente, como mencionado anteriormente, nossa bibliografia vai ser o livro Petroni, certo? Circuit Design and Simulation with VHDL. Ou a sua versão em português, né? Naquele estilo de após o capítulo 19 é o nosso foco, né? Quando ele vai tratar da linguagem VHDL. Certo? O VHDL, ele significa a primeira letra é uma sigla, né? Então, uma sigla que é composta com uma sigla dentro, né? Já tem essa curiosidade, certo? Então, o primeiro V é dessa sigla aqui, certo? Que é Very High Speed Integrated Circuits. H de Hardware, D de Description e L de Language. Eu fiz quase um abecedário aqui, né? Certo? E aí, o que a gente pode concluir disso? O que a gente pode concluir disso é que o VHDL se trata de uma linguagem de descrição de hardware, certo? E aí começam os pontos, né, de divergência, certo? De uma linguagem de, de programação que a gente costuma utilizar, um Python da vida, né? Eu sou, inclusive, um grande entusiasta do Python, então provavelmente os meus exemplos eu vou citar essa linguagem na maioria das vezes. Ok? Então, primeiro a gente tem que ter em mente que existe uma diferença. Por quê? Porque essa diferença é uma diferença conceitual, né? Certo? Então, se é uma diferença conceitual, a gente precisa ter em mente, certo? Por quê? Porque a gente tem que ter ela em mente, essa diferença, na hora de escrever, né? Na hora de programar e de pensar a implementação dos nossos sistemas digitais. Ok? Entre outros, né? Não pode simplesmente achar que o VHDL é uma linguagem de programação em que você precisa aprender apenas a sua respectiva sintaxe, certo? Porque depois que você aprender a sintaxe, você já já dominou, porque afinal de contas todo mundo aqui já sabe programar com uma certa desenvoltura, certo? Porque é necessário ainda e ela tem as suas especificidades.
como toda linguagem de programação tem as suas especificidades. Né? Então, vamos começar com essa diferença. A diferença é justamente no que o nome diz. A linguagem, o objetivo do VHDL é descrever um hardware. Então, você quer descrever a estrutura daquele hardware, daquele circuito. Então, a gente tem que ter em mente, né, em pensamento, né, quando a gente está desenvolvendo um projeto, certo? Ter em mente no raciocínio que a gente está fazendo, a gente está descrevendo hardware mesmo. Então, qual é o ponto disso, né? O ponto é que tem que pensar, tipo, vamos, por exemplo, citar uma atribuição multivariável. Um exemplo mais simples possível, certo? Na linguagem de programação, a gente fala A igual a 2, A igual a 5. A gente... o que eles estão fazendo? Estão atualizando o valor do A, certo? Entendeu? Simplesmente estamos atualizando esse valor do A, ou guardando esse respectivo A em algum lugar da memória ali. Então, estamos atualizando esse valor. O ponto que ou mais especificamente A igual a B, A igual a C, certo? Você está atualizando o valor de A com o valor de B e depois com o valor de C. Okay? Quando a gente está fazendo descrição de hardware, a gente tem que estar entendendo que atribuição, a gente vai fazer atribuição de sinais, entendeu? Então a gente vai atribuir como se fossem sinais elétricos. Então você tem que estar com isso na mente, né? Tipo, como você está descrevendo a ligação de um determinado fio a um outro ponto do circuito, ok? Então qual é o ponto disso? Você pode tirar erros, pode tirar curto-circuito ali de você estar ligando dois pontos numa mesma variável, certo? Então, todas essas questões estão ali implícitas, certo? Outro ponto aqui bom de citar quando a gente vai fazer um if aqui, uma linguagem de programação, você faz um if, tem duas condições, tal. Aqui você está fazendo um if para você lidar com duas estruturas, né? Então você vocês conseguem perceber uma certa diferença? Porque, por exemplo, se você faz uma condição e não passa pelos procedimentos naquela condição, certo? Tudo bem, não existiu, né? Agora, num caso de um hardware, o projeto daquele que está tendo um laço de if, né, de um bloco de if ali, ele existe, né? Você implementou aquele negócio, entendeu? Então você está gastando ali hardware, você teve que fazer esse procedimento de implementação, né? De descrição de um hardware real, entendeu? Não tem simplesmente um hardware que ele não existiu em algum momento, ok? Então todos essas, cara, tem uma maquita. Vocês conseguem escutar esses unidos aqui ou não? Eu não tô escutando não, professor. Tá, então é porque deve estar longe. Então, tipo, não chega a você, ainda bem, pelo menos. Se não chega a vocês, não chega na gravação. Mas porque tem uma maquita aqui. Então, qual é o ponto aqui? O ponto que a gente, quando a gente está descrevendo um hardware, a gente tem um certo raciocínio, a gente precisa ter um raciocínio de que estamos implementando hardwares físicos, né? Então, estamos implementando ali um certo circuito lógico, o resultado desse circuito, como se a gente estivesse ligando um fio, um jumper, para outra parte do circuito, fazendo transmissões, né? Então, esse sentimento tem que estar no momento de você desenvolver, né? Essa ideia por trás.
ok? O que é importante, certo? Até para vocês otimizarem as implementações, né? Por exemplo, o caso que eu falei da ALU, certo? Se a gente tiver, vamos uma ALU com N operações, certo? Então, eu vou implementar ali N elementos, né? N blocos, entre N módulos, cada um faz uma operação. Pô, legal. Bacana, né? Só que aí a gente tem que estar no background ali, pensando assim, cara, será que eu não estou utilizando recursos computacionais desnecessários? Ou se eu for estar implementando um hardware, né, um circuito lógico, para executar esse projeto, não vai me custar dinheiro, não vai me custar um custo a mais? Né? Eu vou ter que utilizar mais material, mais dispositivo, mais portas lógicas, mais CIs, e elevando meu custo de produção. Então, por que eu não poderia otimizar de modo que, pô, se N, né, N é o número de módulos, né? M módulos, eles fazem etapas semelhantes, então eu posso fazer com que utilizar um módulo só, na qual eu faço pequenos ajustes, né, nas entradas, e que eu posso fazer utilizar um módulo para mais de uma operação. Tá? Já diminuiu o custo de implementação daquele hardware. Certo? Então, ter esse background, ficar pensando neles, uma forma de otimizar também. Um jeito de você projetar. Aqui, o nosso segundo tópico, desenvolvido pelo Departamento de Defesa, é só para esse background histórico, né? Esse sentimento do início do VHDL. Certo? O que não é muito pouco do nosso interesse. Olha, aí a terceiro tem que ter uma FPGA, que a gente vai se dedicar um tópico da teoria a falar um pouco sobre. É uma placa, uma placa, né, que é composta de forma matricial por portas lógicas e elementos de memória. Qual é a ideia? A ideia é que você quer desenvolver um certo circuito lógico, certo? Um circuito lógico que vamos tentar imaginar aqui, ó, abstrair como se o seu circuito lógico fosse uma função, certo? Uma função F genérica, certo? Que ele vai receber sinais de entrada e vai gerar sinais de saída, certo? E aqui é uma função genérica, ela pode receber M variáveis de entrada e K variáveis de saída, né? Uma função genérica. Só que aí você quer implementar ela na mesma placa, né? Então, essa mesma placa ela tem que ser flexível a ponto de implementar uma operação lógica, né? Então, aqui a gente tem portas lógicas, ou operações de contador e tal, que vai precisar de elementos de memória, de circuitos sequenciais, né? Então, o FPGA se trata de uma forma de conseguir construir um dispositivo que forneça, possa implementar operações lógicas e elementos de memória de forma flexível, né? Ele permite aprimorar essa questão da flexibilidade. Na nossa parte da teoria, a gente vai falar que a gente vai ver que isso sempre tem um jogo ali, né? Um cobertor curto de se você aumenta um pouco da flexibilidade do projeto, fatalmente, por outro lado, você vai estar deixando ele mais lento, né? Você vai estar reduzindo a velocidade que você pode conseguir naquele projeto, caso ele fosse específico, né? Ou seja, dedicado a somente uma operação. Então você está ali, ó, lidando com um cabo de guerra ali, né?
Cada um ganha um pouco. Certo? Todo mundo tá aí? Todo mundo tá bem? Tudo certo, professor. Tudo certo? Tudo certo? Não sumiram ainda não? Tá, então qual é o nosso objetivo aqui? O objetivo do curso, né, dessa aula de laboratório, é permitir descrever o software. O código VHDL ele vai nos permitir descrever em software, ou seja, por linhas de código, um comportamento e a estrutura de sistemas digitais, ou seja, no hardware. Certo? Então é isso que o VHDL vai nos possibilitar. Certo? E aí, o que a gente vai querer fazer no curso? De forma repetida, né? A gente vai querer fazer a síntese e a simulação desse código VHDL que programamos, certo? E por síntese, a gente está se referindo ao processo de traduzir o código, né? Pegar o código, traduzir para a FPGA, e aí a FPGA executa, ela implementa as funcionalidades escritas no código, certo? Então, esse processo de síntese é o processo de transferir o código, né, o seu programa, o seu projeto, para a FPGA e a FPGA o executar, certo? Executar suas funcionalidades de escrita, né? O executar a descrição do hardware feita pelo VHDL, certo? E aí, nesse processo de síntese, a gente vai ter o que? A plataforma Labsland para isso, né? Então, eu vou colocar lá no Google Classroom a, a, o link, né, para vocês terem acesso, para vocês utilizarem. Devo colocar hoje ainda, né? Aliás, hoje não, né? Terminando a aula, eu coloco, né? E aí, terminando a aula, vocês podem lá começar a mexer e tal. Se habituar, né? Até com, com a interface. A primeira parte importante dessa nossa primeira aula, desse primeiro contato, é muito se habituar com essas ferramentas. Né? Então, tem uma certa curva de aprendizado aí para se habituar com essas ferramentas, certo? Ok? Certo. Simulação, né? Que é o processo de testar para garantir que o código que você fez ele vai realmente ser capaz de descrever o seu projeto. Certo? O simulador, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o Quartus 2 slides, certo? E que vai vir junto o Model Sim, né? Que também poderá ser utilizado. Né? O, o Model Sim ele se trata de uma versão mais simplificada do Quartus. Né? O Quartus ele vai dar para você fazer o circuito, né? Fazer ali o esquema do circuito, tipo, desenhando o circuito. Ele tem uma série de funcionalidades ali, enquanto o Model Sim ele é mais simples, simplificado ali para programar e executar as operações, as simulações. Né? Simulações ali, o funcionamento sinais de onda, né? Para visualizar sinais de onda. Ok? Beleza, gente? Beleza.
Qualquer dúvida pode falar. Muito difícil, né? Tem dúvida agora, né? Porque a dúvida vai ser quando colocar. A dúvida vai ser quando mexer, né? Aí aparece dúvida, porque é assim, né? Programação, que é atividade de laboratório é assim. Então, como que vai funcionar um projeto básico no VHDL? Primeiro, nossa primeira parte é opa, é, é o projeto VHDL. Como que funciona? A primeira etapa, né, como se a gente tivesse dividido em tarefas, em etapas, a primeira tarefa seria uma análise teórica, né? Você olhar o enunciado, ou o que você pretende fazer, e fazer uma análise teórica para ver qual o circuito tem que implementar, qual é o hardware para fazer, quais portas lógicas, fazer mapa de Carnot, da Bela Verdade, chegar essas implementações, assim, né? Beleza. Aí, uma vez que você fez todas as análises teóricas, né, do que você quer fazer, né? Por exemplo, essa análise teórica. Estou falando para vocês que eu quero que sintam uma lua. Isso é essa tarefa de vocês. Né? Alguém chega para vocês e vocês, como engenheiros, solicitam uma lua para fazer qualquer operação, qualquer aplicação. Certo? E aí vocês vão ter uma etapa ali de. Aí a Look para aplicação X tem que ter sei lá, umas 10 operações aritméticas. Então vai ter uma etapa de vocês saberem que expressões aritméticas são essas, desenvolver o circuito para fazer essas expressões, sei lá, que é base que seja soma, né? Que é seja uma operação de módulo, operação vezes 2, né? Operação que é o dobro. Sei, pode ser. E aí vai ter essa análise teórica. Aí, beleza. Fez a análise teórica, senta e desenvolve o código em HDL. Então você vai descrever o hardware que você planejou ali para completar o objetivo em VHDL. Você vai descrever o hardware. Uma vez que a gente escreveu, precisa ver se está funcionando, né? Então, primeiro a gente simula. Né? Então, na simulação está funcionando, ok? Está funcionando. Então, agora a gente quer ver na placa, né? Na placa FPGA. A gente quer ver funcionando ali no mundo real, né? Então, a gente faz um processo de síntese, né? Ok? Aí, depois de a gente fazer todos esses projetos, a gente escreve o relatório e entrega para você. Né? É isso. E o relatório, eu vou deixar umas dicas de relatório para fazer, né? Do formato do relatório, essas coisas assim. Deveria ter falado isso antes, né? Porque seria na apresentação da disciplina esse tópico. Vou colocar lá no Classroom, tá? Formato do negócio. Eu vou solicitar para que todos vocês. Estou abrindo parênteses, tá? Para que vocês façam o, o relatório usando o LaTeX, né? O Overleaf, essas plataformas assim. Por quê? Porque fazendo no Word, né? Nesse negócio, sempre tem uma carente não profissional, né? Não fica bonito, né? Às vezes o aluno também não escreve de forma que ele não está para entender, né? E aí complica, dificulta o entendimento do projeto.
Então, vou solicitar que todo mundo utilize o LaTeX aí, um offer livre da vida. Eu tenho certeza que vocês têm conhecimento, todo mundo já utilizou em algum momento da vida acadêmica. Feche parênteses. Continuando. Primeiras observações iniciais. Opa, apareceu quem falou aqui? Não. Então, boa pergunta, né? Excelente. Então, sim, entrei atrasado. No SIGA, a turma L era pelo Luiz. Faz isso com o senhor. Pedro, calma aí, eu vou responder a primeira pergunta do Pedro. E depois a pergunta. Pô, assim, como eu disse, eu ainda não tenho no SIGA a lista, né, com os alunos que estão inscritos, certo? Então, a turma é comigo, assim, essa turma é comigo. Agora, se você está inscrito na turma do Luiz, não sei, talvez a do Luiz é do Luiz, né? Que é também um professor do GTA, excelente. Mas acho que se a turma está lá, professor do Luiz, acho que a turma é com o professor do Luiz. Certo, a prova comigo é comigo. Certo. A turma L1, essa turma aqui é de SI, SA/SI, né? SA/SI. Não sei se. Não sei. Gente, quem se inscreveu na minha turma aí? Vocês estavam lá, Luiz? Não, né? Pra mim não tava, não, professor. Então, eu não sei nem se o Pedro está aqui ainda. Né? Então, Pedro, é isso. Eu não sei se ele está aqui. Mas a turma do Luiz é do Luiz. Tá? Aí agora como vai responder para a Nayara? Professor, não despedir? No caso a gente precisaria ter uma placa física para fazer síntese? Não. Qual é o ponto? Nessa parada da síntese, a gente vai ter acesso a uma plataforma que se chama Labsland, que é um laboratório remoto. Basicamente isso, um laboratório virtual, né, remoto, como preferir chamar. E qual é o ponto? Esse laboratório, vocês vão ter acesso a essa plataforma, é uma câmera que filma a placa FPGA, certo? E aí, é uma página web, você vai fazer o upload do seu código que você vai fazer no VHDL, certo? E aí, quando você faz o upload do código, você permite que executar o código fazer a síntese, né? Tradução do código para ser executado na placa, e a placa é uma placa remota, está lá sendo filmada. Né? Então, aí você consegue, pela câmera filmando, você consegue ver a execução da placa. Né? Então, você precisaria. Não, porque você vai usar a plataforma. Show? Show, então, beleza. É isso. Tá. As primeiras observações iniciais, né, que é aquele início ali, tudo aquele início
acredito nisso que todas as linguagens têm métrica. Se a gente começa a estudar uma linguagem diferente, tem, né? Para falar que o PHDL não é case sensitive, então diferente do Python. Todas as linguagens, eu acho, são case sensitive. O VHDL não são. Então, não se preocupa em escrever as coisas de letra maiúscula e minúscula. Todas as letras vão significar mesmo. Então, se você escrever sign on in, tudo maiúsculo, e sign ali, tudo minúsculo, significa a mesma variável, certo? Uma das boas práticas que eu tento utilizar é dedicar as palavras reservadas, os comandos reservados, com a letra maiúscula. Então, end, or, XOR, library, que é para importar a biblioteca, o use, que é utilizar uma parte específica da biblioteca, uma função específica na biblioteca. Qualquer expressão, a gente vai ver que tem port map, architecture, todas as palavras reservadas, tento utilizar com letras maiúsculas, mas assim, não vai dar erro, entendeu? Então, tipo assim, é só aquelas questões de boas práticas, né? E é aquele negócio, né? É aquele detalhe, que é o início da gente fazendo alguma coisa, é bom que a gente tenha essas boas práticas, seguindo a risca, né? Ao passo que você vai dominando, eu espero que não esteja saindo áudio aí. Calma, um minuto. O que eu ia falar? À medida que a gente vai dominando uma certa tarefa, aí é aquele ponto que a gente começa a explorar algumas coisas práticas, né? Dar o uso de deixar algumas práticas de lado, né? Mas é isso. Vamos começar a usar utilizar as palavras reservadas para as letras maiúsculas para palavras reservadas, certo? Comentários. Comentário, a gente faz comentário utilizando esses dois traços, né? Certo? E é claro que todos os códigos de vocês, quando vocês entregarem os seus projetos, vão ser necessariamente códigos comentados, certo? Por quê? Certo? Porque vai ser códigos comentados, porque é uma boa prática, né? Todo mundo aqui já fez alguma linguagem de programação, alguma disciplina, ou aprendeu de alguma forma, e alguém falou, comente todos os códigos, sempre, porque o seu eu de amanhã não lembrará do que você fez hoje, certo? Ou do raciocínio que você teve hoje. E aqui vale a mesma coisa, né? O código, quando vocês comentarem, vocês têm como objetivo me esclarecer o que vocês fizeram, né? E o motivo para a gente comentar código também, porque na maioria das vezes a gente vai programar os outros, né? Para alguém, para um companheiro que está executando o mesmo projeto junto e tal. Então, comente os códigos de vocês,
E para entregar para o trabalho também é necessário, porque é critério de avaliação, inclusive, né? Não comentar é critério de perda de pontos, né? Os relatórios devem estar todos comentados. E uma outra boa prática é que vocês, quando vocês disponibilizarem o código, né, vocês, quando vocês, por exemplo, mandarem um relatório, vocês coloquem o GitHub, né, na qual o repositório, na qual vocês disponibilizaram os códigos, certo? Por quê? Porque é um dos critérios de reprodutibilidade, né? Qualquer trabalho tem que ser reprodutível. Ok? Aqui a gente vai começar uma questão bem importante, uma característica bem importante de códigos de VHDL. Certo? Aqui em VHDL a gente tem dois tipos de comando, certo? Como a gente pode tentar expressar, né? Nós temos um mundo, certo, de códigos concorrentes. O que significa códigos concorrentes? Que eles são executados de forma paralela. Né? Então, no VHDL, quando você faz uma descrição bem simples, você está fazendo A, o sinal A, ele recebe o resultado de uma operação de AND entre dois outros sinais, certo? E depois você tem que um sinal A2 recebe uma operação de OR entre dois outros sinais. Okay? Essas duas operações AND e OR, elas vão ser executadas na placa de forma concorrente, ou seja, de formas paralelas. Executa-se AND e OR de forma paralela. Diferente do que a gente está muito acostumado, certo? Que é lidar com comandos sequenciais. Executa a linha A, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, certo? Então, existem essas diferenças bem claras, assim, no VHDL. O VHDL, o padrão, certo? O default ali, né? Padrão é utilizar comandos concorrentes, certo? E aí, mas também é possível utilizar comandos sequenciais, certo? Mas para isso a gente vai ter estruturas bem, bem claras, de, bem claras e bem definidas de como utilizar essas estruturas. Então, essas linguagens, esses comandos sequenciais, eles vão estar mais próximos, né? Nos aproximam da nossa linguagem de programação convencional. O que isso pode ser um perigo, né? Porque faz com que a gente tenda, né,
a buscar essa zona de conforto, né? A ir pelo caminho que estamos mais habituados, sabe? Mas aí, já lembramos que VHDL e o curso de sistemas digitais, a gente quer manter o nosso contato, né, muito próximo à eletrônica digital e aos hardware que vão implementar esse projeto. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que os módulos sequenciais a gente vai guardá-los quando quisermos executar circuitos sequenciais, certo? Quando o nosso projeto existir partes sequenciais neles. Quando exigir apenas circuitos combinacionais, certo? Portas lógicas, AND, OR, XOR e tal, a gente vai, não tem porquê a gente escolher utilizar estruturas de VHDL para que façamos as coisas de forma sequencial, certo? Por quê? Porque isso só indica que a gente não está resolvendo o problema. A gente só está contornando esse problema para uma situação que é mais confortável para a gente, que já é acostumado a lidar com linguagens de programação, né? Das mais variadas, certo? Então, é uma coisa para a gente ficar, né? Esse processo de se policiar, né? Não é uma palavra boa, mas de prestar atenção, né? A gente não está cometendo isso, a gente não está contornando o problema porque não queremos lidar com as características inerentes ao VHDL. Ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de novo, o mesmo exemplo sempre. Cara, a característica principal, né, a definição da ULA ou da ALU é ser um circuito puramente combinacional, ok? Então, não faz o menor sentido, certo? Que você, os alunos, né, implementem uma ULA utilizando estruturas sequenciais, certo? Utilizando estruturas que não passem por circuitos combinacionais, certo? Não faz sentido, né? Então é isso. Aqui a gente vai começar a descrever partes bem triviais, né? Que é o início, a superfície. Atribuição de sinais. Em VHDL, a atribuição de sinal ela é feita por meio do símbolo, esse símbolo aqui, né? Menor ou igual. Que na verdade é uma seta, né? Para reproduzir e simbolizar uma seta de atribuição de sinais, certo? O que a gente quer falar aqui é cuidado com o pensamento de programação. Porque A recebe B e A recebe C, em programação a gente faz isso o tempo todo. O que queremos dizer é que A, o valor de A no final, é o valor de C. Está atualizando o valor de A. Aqui a gente está simplesmente ligando B com C, né? No mesmo ponto. A mesma entrada do. A mesma entrada da entrada A, né? Estamos ligando dois fios ali. Isso pode gerar um curto-circuito. Então a gente tem que ter essa mente que linguagens de descrição de hardware estamos lidando com sinais, fios, entradas físicas, sinais elétricos e tal, certo? Tá. Aí depois a gente tem sinais de comparação, né? Maior, menor, igual, igual.
e as operações booleanas, AND, OR, NOT, XOR, e as demais, né? Ficou faltando a NOR, NAND, também está tudo disponível lá. Né? Não é que você precisa fazer uma NAND utilizando só a NOT e a AND, né? Ou fazer uma AND, né? Utilizando só a NAND. Utilizar o conceito de universalidade das portas NANDs para fazer todas, né? Tipo, não, né? Tem todas que estão disponíveis como palavras reservadas no DHDL. Ok? Então, como que funciona a estrutura básica do código VHDL? E esse é o nosso último tópico da aula de hoje, né? Um minuto. Aqui, ó. O SIG acabou de efetivar os pedidos de inscrição. Dessa forma, a gente já pode ter a ferramenta de comunicação. Show. Então, ao final da aula de hoje, eu vou mandar um e-mail com, com o link do Google Classroom, do Meet e de todos os negócios, né, para a gente ter uma comunicação oficial, certo? Vou voltar. O nosso último tópico da aula de hoje vai ser a estrutura básica do código VHDL. Então, primeira parte, declaração de bibliotecas. E a gente vai utilizar basicamente duas bibliotecas aqui. Uma biblioteca, que é a biblioteca R3E, uma ou duas, né, bibliotecas ao longo do curso. Então, a declaração de biblioteca, que é o formato básico, né, de todas as linguagens, né, que a gente costuma. A gente vai ter um tópico de entity, em português a gente traduz para entidade, que é o que significa entidade. Ela vai descrever a interface do seu módulo do projeto. Então, vamos imaginar que a interface do módulo, o seu projeto fosse descrever como uma caixa, certo? A interface vamos descrever os sinais que entram e saem dessa caixa, né? Certo? Então, toda essa descrição da interface do seu projeto, ou seja, dos sinais que entram e saem, sinais de entrada e sinais de saída, tudo é feito nesse bloco entity, que é entidade. Então, ali você escreve a interface. Tudo bem. Mas a gente só repara, a gente escreveu a entidade, ou a interface. A gente escreveu a interface do projeto. Queremos agora descrever o conteúdo, né? O que está dentro da caixa, certo? Que é o funcionamento do circuito de fato, né? Então, tudo vai ser feito nessa terceiro bloco, que vai ser o bloco de architecture. Então, no entity eu descrevo a entidade, no architecture eu descrevo o conteúdo, o circuito, comportamento do circuito em si, certo? Declaração de bibliotecas. A declaração de bibliotecas são a lista de bibliotecas e pacotes que foram utilizados para processar o projeto, certo? Que vamos utilizar no código. Exemplo aqui, library e 3E, ou seja, a gente está importando a biblioteca I3E, e vamos usar nessa biblioteca o pacote sttlogic 164 all. Então, todas as funcionalidades, todas as funções ali, do pacote sttlogic. O que a gente está falando aqui? Esse sttlogic, a gente vai ver porque que ele vai fazer, né? O que ele nos traz presente, né? O que ele nos oferece. Basicamente, ele oferece para a gente uma variável do tipo sttlogic. Então, no VHDL, a gente vai ter várias variáveis, inteiro, float, double, bit, não variável, porque bit só vai assumir valor 0, 1. E aí, quando a gente quiser
utilizar uma variável que é do tipo bit, mas ela pode assumir valor alto ou baixo, né? 0 ou 1, mas ela pode assumir valores outros que não sejam esses dois, ela pode assumir alta impedância, bem, esse tri-state, né, esse terceiro estado, a gente utiliza a variável stdlogic, que é para falar que é uma variável lógica, né? E então a gente tem que importar o pacote stdlogic no 64, então, para ganhar, né, de presente esse tipo stdlogic. A gente pode notar que todas as, tal qual o C, né, todas as, o sinal ponto e vírgula, ele serve para sinalizar que uma certa linha está terminando, né, os comandos daquela linha terminam, certo? E geralmente essa biblioteca é importada para permitir o uso de um tipo lógico especial, que é o stdlogic. A gente vai ver o que significa isso daqui. E a entidade vai ser uma lista de entradas, sinais de entrada e sinais de saída do modelo digital projetado. Tá? Então, a gente tem aqui uma entidade, um projeto do modelo. Né? A gente vai implementar um modelo, esse aqui é o projeto, certo? Podemos ver como uma caixa, né? Então, aqui a gente tem N entradas e K saídas. Então, a entidade, o que ela vai fazer? Fazer um bloco com uma sintaxe específica, sim, que ele vai descrever cada uma dessas entradas e cada uma dessas saídas. Então, nesse ponto, né, nesse bloco entities, a gente não se preocupa com o que está dentro. A gente se preocupa com a interface, com essa borda do nosso projeto, certo? O que entra e o que sai. Os sinais que eles fluem dentro do nosso projeto, certo? Como se fossem sinais temporais, intermediários e tal, eles estão definidos em outro lugar. São definidos no arquiteto, certo? Nesse daqui a gente está falando dos sinais que entram e saem. Né? A gente está falando só da bordinha, não dos sinais que estão dentro. Ok? Agora a gente vai ver a sintaxe. E aqui a sintaxe, vamos ver a sintaxe que vamos até a 250. Depois 10 minutos para respirar, para tomar um ar aqui. Então, como que funcionará a entidade entity? Entity name, né, que é o nome da entidade, certo? Is, certo? E aí a gente vai ter uma série de genéricas, a gente vai falar o que é, port, que é o seguinte, port vai falar assim, port é as portas que vão ser, que vão ter nesse projeto, nessa interface. Aí a gente vai ter um port name, que aqui é o nome da porta, que é o nome do sinal de entrada e de saída. O modo do sinal para significar, ele é entrada ou é saída. E o tipo do sinal. É bit, é sinal lógico, é inteiro, enfim, certo? E depois a gente finaliza, fecha o bloco entity, certo? Então, entity name é o nome do nosso projeto, né? O nome do nosso modelo, o nome do nosso módulo, certo? O generic, ele define uma constante genérica, certo? Ou seja, esse genérico que a gente vai utilizar muito para fazer o seguinte, para tornar os nossos componentes, nossos módulos mais flexíveis, né? mais generalizáveis. Por exemplo, você quer fazer um somador que vai somador 4 bits, né? De 4 bits. Aí quando você quiser implementar um outro projeto qualquer, quiser implementar um somador com 8 bits, você vai ter que refazer
tudo de novo para adicionar 4 bits, né? Fazer um copia, um Ctrl+C, Ctrl+V para esse novo, para esse somador de 8 bits. E lá no somador de 8 bits, depois você fez o Ctrl+C, Ctrl+V, você vai acrescentar o que é necessário. Não é a solução mais elegante, né? Se você fez um somador, você pode fazer um somador de N bits. Você programa ele de forma genérica, certo? E aí, quando você tiver que programar um projeto de um somador de 4 bits, você fixa que o N que você está usando é igual a 4. E quando você tiver com, quero um somador de 8 bits, você atualiza esse N para 8 bits. E se sua programação, a sua implementação estiver correta e genérica, né, nesse ponto, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente utilizar o generic para definir o número de bits desse somador, number of bits, falar que é um inteiro igual a 16, certo? E ele generic, ele permite que a gente defina uma constante, certo? Mas se a gente quiser importar esse módulo para um outro projeto, para um módulo maior, né? A gente pode simplesmente atualizar esse número de bits. Né? Aqui, vamos atualizar por 4 bits, certo? E a gente faz um somador de 4 bits, uma vez que a sua implementação lá no Architecture ela estiver generalizada. Né? Não adianta você utilizar o genérico achando que a sua implementação, ele vai atualizar a implementação automaticamente. Né? Não vai. Se você vê a sua implementação, né, de forma que ela seja travada para 4 bits, não tem jeito. Você vai ter que refazer. Agora, se você fizer ela de forma genérica, utilizando utilizando um N, né? E esse N é genérico, pode utilizar essa questão aí do genérico para permitir criar esses módulos mais flexíveis. E vocês podem estar vendo que a voz ela já está ficando rouca, já está forçando. Duas e 50. Então vamos parar por aqui. Não, vamos parar não. Vamos acabar esse porte aqui. E o porte vai ser a estrutura que a gente vai listar as declarações da interface de entrada e saída. Os sinais A, B, C são sinais de entrada, o sinal OUT é o sinal de saída, e tal. A gente vai escrever essas setinhas aqui. E agora tem esse DAX e tal, mas isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula. Ok? Aí, meu plano, hein? Próxima aula, a gente dá um gás para terminar essas sintaxes, certo? E aí, acabou a próxima aula, a gente acabou a sintaxe. Próxima semana, a gente vai fazer o quê? Entra com o nosso primeiro projeto, ok? Mas aí, o que a gente pode começar de dever de casa, né? Já hoje. A gente já começa instalando o simulador, abrindo ali uma página em branco para começar a programar, passei uma atribuição de variável, né, seguindo esse slide que vai estar disponível no Classroom, certo? Você ir fazendo essas atividades diárias, porque uma das etapas é saber lidar com o simulador. Inclusive, uma das etapas que foram mais difíceis no período passado, né? Muita gente não se adaptou e tal. Então, uma das partes é se habituar com o simulador, né? Desde cedo. Então coloca um exemplo muito simples. Vê lá, tá, um run para ver se ele compila, faz uma operação lá de simulação simples, tá ligado? Então, eu vou deixar, além do tutorial,
vídeos no YouTube para vocês começarem esse processo de testes e tal. E é isso. Ok, galera? Como vocês estão aí? Podemos. Tem dúvida? Ah, tem dúvidas? Pode parar de gravar? Vamos colocar aqui. Parar de gravar, então. Não interromper a gravação.